Oi pessoal do Noturno do Objetivo. Bom, a gente está passando material sempre, acho que vai ser pelo menos por algum tempo assim, pelo YouTube e à distância. Espero que todos estejam cumprindo aí seu isolamento social. E quanto mais rápido a gente se conscientizar isso, melhor vai ser para a gente voltar. Vocês não podem parar de estudar, então, por favor, prestem atenção no ritmo da aula, tentem fazer os exercícios. Na semana que vem eu vou colocar o gabarito dos exercícios que estão na apostila aqui na próxima aula, tudo bem? Veja, só para revisar um pouquinho, a gente começou essa aula falando sobre classes gramaticais e a gente está nesse nível aqui, que é o terceiro nível. Tem a frase, a gente está no nível de baixo, dos vocábulos. A gente está analisando classes gramaticais. E até aqui a gente tinha visto lá os substantivos que estão ali no núcleo do grupo nominal, artigos, adjetivos e numerais que estão ali sempre ao redor dos substantivos. E agora a gente vai ver um grupo muito importante, que é o grupo dos pronomes. Quando a gente está falando de pronomes, a gente tem que ter a noção inicial de que os pronomes têm dois tipos, né? Os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Fundamental entender essa diferença. O que é o pronome em si? Palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às outras pessoas do discurso. Lembrando que as pessoas do discurso são primeira, segunda e terceira pessoa. Lembrando que a gente também está falando de primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então, atenção. A gente vai passar muito rapidamente, como eu já falei em aula, que toda essa primeira parte da disciplina de língua portuguesa, de gramática, de classes gramaticais, isso já foi visto no todo o seu período de formação. Então, a gente passa muito por cima. O módulo traz coisas, o nível de informação é gigantesco, então a gente passa por cima de tudo. Quais são os tipos de pronome? Substantivos e adjetivos inicialmente. Substantivos são aqueles que tomam o lugar de um substantivo. A gente vai ver que eles vão poder exercer a função de sujeito, por exemplo, de núcleo de alguma coisa. E tem aqueles que acompanham um determinado substantivo, que é qualificando ou especificando. Ah, minha bicicleta é qualquer bicicleta? Não é qualquer bicicleta, é a minha. O núcleo nominal aqui é bicicleta, o substantivo. Minha acompanha. Na parte de cima você vai ver eu participei do campeonato. Eu é o núcleo do nome, porque substitui um substantivo, substitui o nome. Então, nesse ponto, temos um pronome substantivo e embaixo pronomes adjetivos. Essa diferença tem que ficar muito clara para vocês. Quando a gente for ver sintaxe, vocês vão ver que os pronomes substantivos serão sempre núcleo de alguma coisa, do sujeito, do objeto. E os pronomes adjetivos serão sempre adjuntos adnominais. Tudo bem? Minha vontade é perguntar dúvidas, mas estou longe. Vou continuar. Se vocês tiverem dúvidas, o objetivo é disponibilizar lives, então anotem suas dúvidas, porque a gente pode tirar dúvidas depois no Instagram. Vejam, a gente vai então trabalhar com a classificação dos pronomes, e a gente está falando de pronomes no geral, desses aqui, ó. Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Primeiro ponto que tem que ficar muito na cabeça de vocês é esse quadro inicial. O que tem de importante aqui? Primeiro, a gente está falando dos pronomes pessoais. E a gente está falando de pessoas do discurso. Então, o primeiro ponto é a diferença entre pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. E aqui é onde está a diferença. Pronomes pessoais do caso reto são sempre sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo são sempre complemento de alguma coisa. Acompanham. Complementam um verbo ou um nome, por exemplo. Atenção, porque a gente vai ter pronomes pessoais do caso oblíquo átono, com preposição, e pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, que são usados sempre com a presença de uma preposição. Comigo, por exemplo, já está composto preposição mais o pronome pessoal. Tudo bem? Então, isso é fundamental para a gente entender depois. Porque pronomes pessoais do caso átono, por exemplo, são os que mais caem no vestibular, porque é mais difícil de fazer análise sintática. E se você entende a função do pronome pessoal do caso oblíquo, você mata isso muito rapidamente. Tudo bem?
Então, esse quadro tem que ficar muito claro para vocês. Pare o tempo que for necessário esse vídeo, para que você veja esse quadro, analise, entenda e veja, né? Lembre que quando eu falar, esse pronome pessoal é um pronome pessoal do caso oblíquo, não pode ser nunca sujeito. E você entender por quê. Porque ele é oblíquo, ele não é reto. Então, pronomes pessoais do caso reto vão sempre exercer a função sintática de sujeito e predicativo do sujeito, somente. E os pronomes pessoais eu e tu funcionam sempre somente, funcionam sempre como sujeito. É claro que na sentença de cima você vai ter casos de predicativo, mas quando eles vão sempre inserir na sentença, você vai inserir o eu ou o tu em uma determinada sentença, só em casos muito específicos eles serão predicativos. No restante, sempre sujeitos. Sempre. Então, por exemplo, recomendaram. Quem é o sujeito? Eles. Um eles qualquer. Para eu não sair. Ah, por que não pode ser mim? Porque eu é sujeito do verbo sair. Isso não pode nunca ficar dúvida. Então, lembra que alguém sempre fala, alguém que é muito purista na gramática, vai falar, mim não conjuga verbo. É por isso aqui, porque o pronome eu e tu serão sempre sujeito. Então, para mim fazer errado, de acordo com a norma culta, eu nunca gosto da palavra errado. Eu acho errado meio complicado, porque a gente acaba exalando um pouco do nosso preconceito. Então, eu prefiro dizer inadequado, como é o caso, por exemplo, de eu amo ele. Vou voltar no quadrozinho lá anterior. Ele, pronome pessoal do caso reto. Sendo assim, ele não pode ser objeto, tem que ser sujeito. Então, eu vou ter que dizer essa sentença de outro modo. Vou ter que dizer essa sentença como eu o amo, que é o complemento, mas eu nunca posso escrever eu amo ele. Tudo bem? Então, aqui vai uma reflexão muito rápida sobre língua portuguesa. Errado nunca é a palavra adequada para quando a gente tem variações de língua. Inadequado é a palavra adequada. E a gente tem que sempre lembrar disso daqui, do respeito às variedades, do preconceito linguístico. Então, nesse ponto, você vai falar inadequado, a língua permite. Não é a norma coloquial, não é a norma culta, né? É a norma coloquial. Então, a língua permite, mas permite onde? Permite em falas menos formais. Na fala formal, ela não permite. Fique com essa ideia do preconceito linguístico sempre muito na cabeça, porque ela cai muito no vestibular, principalmente da Unicamp. Bom, atenção então com esse slide. Os pronomes pessoais oblíquos podem ser átonos e tônicos. Então isso é fundamental. Te viu lá no gráfico? Repito aqui. Pronomes pessoais oblíquos átonos nunca vai ter preposição, vai seguir regras de colocação pronominal. Você está atento ali. A mãe esperava-o ansiosa. E os pronomes oblíquos vão ser sempre com preposição. A mãe ansiosa esperava por mim. Ou a preposição por junto com o pronome pessoal de primeira pessoa, mim. Tudo bem? Então isso é fundamental para a gente passar pelo conteúdo de pronomes de maneira adequada. Lembrar quais são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são esses que estão aqui na lista. Tudo bem? Se tiver dúvida, anota a sua duvidazinha que a gente já tira na próxima aula. Bom, sentenças como essa daqui. Entreguei o livro para ela. Correto ou incorreto? Ela, deixei para você refletir aí, né, inicialmente. Ela, no geral, é um pronome pessoal do caso reto. Só que você também tem o pronome pessoal do caso oblíquo, eles, elas, né? Ele e ela. Só que sempre acompanhado de preposição. Então, é para ela. Então, ok. É uma sentença adequada, porque para ela é pronome pessoal do caso oblíquo átono com preposição. Podia ser para eu? Não pode, porque eu só é pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? Então, atenção com esse detalhe. Atenção que tem um ponto importante, que as formas eu e tu não podem vir precedidas de preposição. A forma ela, ele pode. A forma eu e tu não pode. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Você vai ter sentenças como entre
mente a uma distância enorme, né? Que é a sentença correta. Mas pode ser tudo acabou entre eu e tu. Não pode, porque essas formas não vêm acompanhadas de preposição. Fica na tua que isso é entre eu e ele. Incorreta, porque eu e ele não podem, eu não pode vir acompanhado de preposição. Então, atenção com esse exercício, porque ele é o primeiro que está na sua lista lá, na sua apostila, o primeirinho lá. E vai ter uma série de sentenças que vão envolver essa relação e você vai ficar na dúvida. Faça esse exercício, o exercício 1 da apostila de pronomes. Na semana que vem a gente gira as possíveis dúvidas. Bom, um ponto importante sobre os pronomes é esse daqui. Pronomes pessoais, oblíquos e átonos, o, as, os, as, exercem sempre a função do que a gente vai ver lá na frente, que é o objeto direto. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar, por exemplo, verbos terminados em R, S ou Z e vai mudar os verbos. Então, é encontrar o amigo. Vai virar o quê? Encontrá-lo, com acento. Terminou em Z, fez as tarefas. Tira a última sentença, a última letrinha. Fê-las. Terminou em S, estudamos os assuntos. Vai virar o quê? Estudamos-los. Então, qual é a lição aqui? Verbos terminados em R, Z ou S, quando acompanhados dos pronomes oblíquos o, a, os, as, vai sempre mudar suas formas. Tudo bem? Então, terminou em R, encontrá-lo, fê-lá, estudamos-los. Ah, professor, por que o primeiro exercício, o primeiro exemplo, a enfermeira examinou? Por que nesse caso eu não tenho nenhuma mudança? Porque não é terminado em R, Z ou S. Então, esse ponto tem que ficar muito claro para vocês. É terminado em U, coloca o O sem nenhum problema ali. Tudo bem? Bom, também tem outra mudançazinha quando os verbos vão terminar com sons nasais. Ão, oin, an, em. Então, eu tenho lá uma palavra como encontraram o livro. O que vai acontecer? Os pronomes oblíquos o, a, os, as vão ter forma de no, na, nos, nas. Então, encontraram o livro, encontraram no. Propõe as referências, propõe nas. Tudo bem? Então, esse ponto é fundamental para a gente poder ir para a parte de sintaxe, sabendo a organização dos pronomes oblíquos e dos pronomes pessoais do caso reto. Dúvidas? Anota a dúvida. Não se esqueça, a gente vai ter umas lives para poder trazer justamente as dúvidas para o papel. Beleza? E desculpa também se eu fui rápido demais ou se eu fui lento demais ou se por algum motivo a gente passou um pouco do ponto, porque é a primeira experiência que a gente está tendo com esse tipo de ensino à distância, né? Então, minha vida de youtuber começou agora, então estou treinando para isso. Beleza? Bom, além dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, a gente tem os pronomes pessoais possessivos, que vão dar aquela ideia de posse, também se referindo à primeira, segunda e terceira pessoa. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vossa, vossa, seu, sua. Só isso, nenhum problema. Além desses, você também vai ter os pronomes pessoais demonstrativos, né? E nesse caso aqui, eu falei pronomes pessoais demonstrativos, né? Pronomes demonstrativos apenas. Nesse caso aqui tem um ponto importante, porque eles podem se referir a espaço, tempo e texto. E nesse caso é muito importante para a gente porque eles vão marcar coesão textual. Então, no espaço, os pronomes demonstrativos vão indicar quando algo está próximo de quem fala, este, esta, isto, próximo de com quem se fala, esse, essa, isso, e quando está longe, aquele, aquela e aquilo. Quando eles vão indicar tempo, eles podem indicar tempo atual ou presente, este, esta, isto, passado próximo, essa, esse, isso, ou passado distante, aquele, aquela e aquilo. Beleza? E no texto, vão se referir a algo que vai ser dito, tem um nomezinho para isso daí, que é quando ele é catafórico, este, esta, isto.
Quando algo foi dito próximo, isso, que é anafórico, e quando eles indicam elementos ditos muito antes, aquele, aquela e aquilo. Tudo bem? Então eles marcam coesão também, eles podem retomar, e é assim que a gente tem que lembrar. Também vai ter um exercíciozinho desse na apostila. Façam o exercício, a gente tira dúvidas na próxima live. Atenção! Eu também vou ter pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis. Esse ponto é fundamental. Algumas variáveis. Vejam a lista. Todos esses são variáveis. E os invariáveis, alguém, ninguém, e é óbvio que é invariável. Não tem ninguéms, não tem alguéms, não tem tudos. Então, esses são sempre invariáveis e os de cima sempre variáveis. Bom, a gente também vai ter os pronomes interrogativos, qual, quais, quanto, quantos, quantas, que, quem. Aqui eu tenho que lembrar que é só em perguntas, porque vários desses mesmos termos estarão lá como pronomes relativos. Aqui é quando eles aparecem em questões, então pronomes interrogativos. Aqui é quando eles aparecem como pronomes relativos. Eu coloquei aqui uma atenção, por quê? Porque pronomes relativos são importantíssimos. Primeiro porque cai no vestibular. E segundo porque em algum momento a gente vai ver que eles são importantes para as orações subordinadas adjetivas. Quais são os pronomes relativos? O qual, os quais. A qual, as quais, que. Cujo, cujos, cuja, cujas, quem. Quanto, quantos, quanta, quantas e o onde. Lembrando que o onde só pode retomar lugar fixo. Lugar fixo. Não pode esquecer. Se não for lugar, você não usa o onde. Beleza. Para que servem os pronomes relativos? São pronomes que substituem um determinado substantivo ou um pronome substantivo, substituindo em uma segunda oração. Então veja o exemplo aqui no gráfico, na imagem. O jogo será no domingo. Ponto. O jogo decidirá o campeonato. Ponto. Para evitar essa repetição de o jogo, o que eu faço? Eu vou colocar tudo isso em um período só, um período composto. O jogo usa o pronome relativo que decidirá o campeonato, será no domingo. O que eu faço? Eu diminuo a possibilidade de repetição e deixo o texto muito mais coeso. Pronomes relativos são extremamente importantes. Se eu tivesse que dizer para vocês alguma coisa muito importante dessa aula, eu diria que os pronomes pessoais do caso reto são os mais importantes, mas os relativos são extremamente importantes no futuro, vão ser muito importantes. Tudo bem? Então vejam. Agora eu tenho a seguinte referência. Tudo isso aqui compõe o grupo nominal. Artigos podem agir na substantivação, definido ou indefinido, um determinado substantivo. Não posso esquecer que eles podem transformar termos em substantivos. Adjetivos vão se referir aos substantivos, qualificando-os. E os numerais podem substituir também substantivos, mas eles vão adicionar número. E agora os pronomes, que são aqueles que podem substituir núcleos nominais, podem os pessoais do caso reto, por exemplo, eles podem ser sempre pronomes substantivos. Agora, eu tenho também os pronomes adjetivos, que são aqueles que podem acompanhar outros substantivos. Tudo bem? Essa é a nossa primeira aulinha, lembrando que em breve teremos então uma live para poder tirar dúvidas sobre essa aula. Façam os exercícios e a gente tira todas as dúvidas em breve. Tudo bem? Grande abraço e desculpa qualquer coisa, essa é a primeira aula que eu estou fazendo assim. E a gente pode melhorar nas próximas. Me dê um feedback aí pelo Instagram, quando a gente for fazer lives lá no Objetivo. Porque aí a gente pode melhorar esse sistema. Por enquanto é isso, fiquem em casa, que isso vai passar rapidamente. Abraços.